nossa igreja, do nosso ministério, pela vida do pastor Newton, meu presidente. Deus seja louvado pela sua vida, pastor Ricardo, pastor Samuel. Deus continue derramando a sua graça aos companheiros obreiros. Deus seja louvado. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, pegue comigo, em nome de Jesus Cristo. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 37. Aleluia. Glória a Jesus. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 37. Eu quero ler alguns versos com os irmãos. Eu vou pedir para a igreja me ajudar na leitura, lendo os versos pares. Eu começo lendo o verso 1. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Isso, se alguém não achou, diga misericórdia. A de Deus dura para sempre, mas a de Deus dura para sempre, mas a nossa é limitada. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 37, o verso de número 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A igreja, verso 2. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, e diz-lhe ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas. A igreja? Eu o fiz, diz o Senhor. Eu quero falar nessa noite acerca do profeta e o tempo. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, um dos maiores desafios para toda e qualquer geração foi e é compreender o tempo que vivemos, o tempo que estamos percorrendo, o tempo de Deus para as nossas vidas e para a humanidade. Este
é um dos maiores desafios para nós. E como igreja, entender o tempo, compreender o tempo, é mais do que um desafio. É uma missão. E eu falo isso e lembro aos senhores que os gregos, quando falavam acerca do tempo, eles costumavam dizer que este tempo que estamos vivendo agora, esse tempo que é marcado por horas, por minutos, por segundos, por centésimos, por milésimos, é o cromos. Este é o tempo que estamos vivendo neste momento, nesta hora. Mas quando se olhamos para trás, quando os gregos olhavam para trás, eles não olhavam para o cromos, eles lembravam do kairos. O que é o kairos? É o tempo que é marcado por situações, por manifestações, por ações. Quando nós olhamos para trás, nós lembramos do tempo em que Deus fez, em que Deus agiu, em que Deus falou, em que Deus se revelou, em que Deus contemplou, em que Deus falou. Mas os gregos também olhavam para a eternidade e lembravam do aion, que é o tempo eterno, e o tempo eterno está na mão de Deus. O salmista disse: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu é Deus, tu és Senhor. Um dos maiores desafios para a nossa geração é compreender e entender que há um tempo determinado para todo propósito. O sábio Salomão disse que há tempo de plantar, que há tempo também de colher, há tempo de nascer e também há tempo de morrer. E eu repito, para nós é um desafio compreender e entender a dimensão deste tempo. Eu me lembro que certa oportunidade o profeta Jeremias, ele não compreende a dimensão do tempo, e quando ele ouve o chamado da parte de Deus, ele começa dizendo que era um menino, que era uma criança, e de repente ele tem visão de uma vara, e de uma vara de amendoeira que começa a florescer rapidamente, e Deus estava falando por intermédio daquela visão, e Deus estava dizendo: em pouco tempo tu serás reconhecido em todo Israel como boca de Deus, como porta-voz de Deus, a minha palavra estará na tua boca. Mas eu também me lembro que esse mesmo profeta, ele não entendeu o tempo em que Israel estava vivendo. Afinal de contas, a menina dos olhos de Deus estava passando por um momento mais caótico, mais terrível da sua história. Havia sofrido invasões, o templo teria sido saqueado e roubado. Vale dizer que as virgens haviam sido abusadas em plena praça pública. Israel estava perdido e o profeta, não entendendo, questionando com Deus, mas de repente o Deus que é bom e que fala, resolve dizer ao profeta: desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E o verso seguinte diz: então desci à casa do oleiro, e ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A primeira marca dessa ideia que você precisa entender é que o profeta, ele olha e vê que Deus estava trabalhando. Afinal de contas, o oleiro nunca deixou de trabalhar. A primeira marca que eu quero que você entenda nessa noite, independente da tua situação, independente do teu momento, independente do período em que tu esteja vivendo, o Eterno está trabalhando em favor da tua vida. Ele está trabalhando em favor da tua história. Deus não perdeu o controle, acredite. Ei, você pode estar às cinzas, você pode estar moído, você pode estar quebrado, mas o oleiro continua trabalhando. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e as rodas giravam. As rodas simbolizam este mundo que roda, esse mundo que gira em dois movimentos, rotação e translação. E neste mundo que roda, Deus trabalha. Neste mundo que gira, Deus trabalha. Nesse mundo que está rodando, Deus está trabalhando. E acredite, Ele tem o controle na palma da sua mão. Bendito seja Deus. Mas de repente o oleiro estava fazendo a sua obra, e a sua obra se quebrou nas mãos do oleiro. E Deus tornou a falar dizendo: farei conforme parecer fazer aos meus olhos. O que Deus estava dizendo era: ei, Jeremias, Israel está quebrado, mas está nas minhas mãos. Israel está moído, mas está nas minhas mãos. Israel está trincado, mas eu sou oleiro por excelência, e eu tenho o controle de tudo. Entenda, Israel está moído, mas eu estou trabalhando.
Muitas são as vezes que Deus nos dá a graça de profetizarmos sem ter ideia, noção daquilo que estamos falando ou profetizando. Quantas são as vezes, pastor Nilton, pastor Ricardo, pastor Samuel, que a gente desce da tribuna e pessoas vêm ao nosso encontro, pastor Joel, e vem dizendo como Deus lhe usou nessa noite. Essa palavra era para mim. Eu precisava ouvir essa palavra. E a gente muitas vezes não entende, não tem dimensão daquilo que Deus tratou, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus trabalhou. Eu estou falando isso porque eu antecipo antes de mais nada que o profeta Ezequiel, ele não tem ideia daquilo que ele profetizou no capítulo 37. O profeta Ezequiel, ele não tem noção daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava profetizando. Como é que é, pastor? Observa o texto. Se a tua Bíblia estiver aberta, me ajuda. Eu costumo brincar que eu ainda pertenço a uma geração que gosta da Bíblia. Pega comigo a tua Bíblia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, o verso 1. Nós vamos passear em alguns versículos. Segura aí, Deus tem uma palavra para mim e para a tua vida. O verso 1 começa dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor. O profeta Ezequiel, ele é conhecido como profeta do Espírito. Por quê, pregador? Porque ele dá vazão ao Espírito. Ele dá honra ao Espírito. Ele entende que é o Espírito que levanta, que é o Espírito que ergue, que é o Espírito que move, que é o Espírito que faz, que é o Espírito que caminha, que é o Espírito que faz com que o homem chegue aonde ele quer, no seu propósito, no seu objetivo. O profeta Ezequiel entende que é o Espírito que rege tudo, e por isso ele dá ênfase ao Espírito. E ele começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. E eu faço questão de fazer menção disso. Afinal de contas, pastor Ricardo, nós estamos vivendo a geração da mídia, a geração tecnológica, a geração das redes sociais, a geração dos flashes, a geração dos vídeos, a geração dos memes, dos nomes, a geração dos cartazes, a geração da imagem. E a gente esquece que se não for ao Espírito, o homem não é nada. A gente esquece que se não for a mão de Deus, não tem profeta, não tem pastor, não tem pregador. Se não for a mão de Deus, o homem não é nada, o homem é caco. Se não for a mão de Deus, nada acontece, nada faz, nada se realiza. Está na hora de nós entendermos que não adianta ter rótulo, não adianta ter nome, não adianta ter placa, não adianta ter cartaz. Se não Deus não honrar, ninguém honra. Se Deus não erguer, ninguém ergue. Se Deus não levantar, ninguém levanta. Esta geração precisa entender que grande é Deus, que forte é Deus, que poderoso é Deus. Se não for o Espírito, nada acontece. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Olha o que o Espírito fez. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Verso 2. E me fez andar ao redor deles. Observa o propósito de Deus. Deus leva o profeta a um vale que estava cheio de ossos. Primeira pergunta: por que Deus fez o profeta andar ao redor e não do meio? Porque estava cheio de ossos. Deus tinha um interesse que o profeta conhecesse o vale geograficamente. Então Deus vai fazer o profeta andar ao redor do vale.
Quando ele começa a andar ao redor do vale, ele começa a constatar e começa a perceber, e ele começa a dizer: e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Primeira constatação: não era pouco osso, era muito osso. Não era pouca coisa, era muita coisa. E me fez andar ao redor do vale, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Segunda constatação: e estavam sequíssimos. Entenda isso. Isso denota que esse exército não morreu há uma semana. Isso denota que esse exército não morreu há um mês. Isso denota que esse exército não morreu há alguns dias, mas morreu há muito tempo. Mas só agora Deus resolveu agir. Só agora Deus resolveu mover. Só agora Deus resolveu falar. Só agora Deus resolveu tratar. Por quê, pregador? Porque Ele é Senhor do tempo. Trabalha na hora que quiser, da maneira que quiser, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Não questione, é Deus que está no controle. Escuta. Mas observa o verso 3. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos, ou poderão viver estes ossos? Escuta. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, já é um homem maduro, um homem que já tinha tido inúmeras experiências com Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, é um homem que já havia percorrido uma grande trajetória com Deus. Tinha tido inúmeras experiências, principalmente junto ao rio Quebar. E quando ele ouve da parte de Deus o questionamento: poderão viver estes ossos? Ele para, pensa e diz assim: espera aí, nunca foi como eu quis, sempre foi como o Senhor quis. Nunca foi eu que escolhi, nunca fui eu que decidi. Tu nunca dependeu de palpite de ninguém. Tu nunca dependeu de conselho de ninguém. Tu és pleno, tu és real, tu és verdadeiro. Tu o sabes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Nenhum dos teus planos poderão ser frustrados. Tu o sabes, Senhor. Verso 4. Parece que eu vejo Deus olhando e dizendo: ei, gostei da tua resposta. Por que me respondeste desta forma? Eu vou permitir que tu sejas participante do milagre. Volto a dizer: Deus é pleno. Deus nunca dependeu de profeta, nunca dependeu de homem. O cemitério está cheio de gente insubstituível. Cuidado. Deus é pleno, Deus é real. Deus nunca dependeu de homem, nunca, nunca, nunca. Os anjos queriam descer para pregar o evangelho. Os anjos queriam descer para anunciar as boas novas. Deus olhou para a terra e disse: eu tenho uma meia dúzia lá, basta. Deus, mas são falhos, a minha graça basta. Deus, são limitados, mas a minha graça basta. Deus, são preguiçosos, eu dou bom ânimo e a minha graça basta. Escuta. Porque me respondeste dessa forma, eu vou permitir que tu sejas participante do milagre.
profetiza sobre estes ossos. E dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós e estenderei pele. Porém em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então, profetizei como ele me deu ordem. Por que, pregador? Porque profeta não inventa, profeta não cria, profeta não fica imaginando coisa, profeta não fica bisbilhotando a vida de ninguém no Facebook para querer dar uma de homem de Deus. Profeta não fica no estacionamento marcando placa de carro para querer ser o bonzão da história. Profeta que é profeta é limitado a Deus e fala o que Deus manda. Profeta que é profeta é limitado ao Senhor e fala o que Deus quer. Ei, está na hora da igreja entender e compreender que Deus é pleno e tem vontade própria. Então profetizei como ele me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada um ao seu osso. Eis que olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então me disse, profetiza, o Espírito profetiza. Ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de... Não, vamos de novo. Esses ossos são toda a casa de... Redobra a tua atenção, por favor. Gente, esses ossos são toda a casa de... É inaceitável que alguém chame a igreja do Senhor de vale de ossos secos. É inaceitável que alguém estabeleça esta visão à igreja do Senhor. Por quê, pregador? Porque nós servimos ao Cristo que bateu no peito dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Jesus for o Senhor da igreja, a igreja tem vida. Enquanto Jesus for o Senhor da igreja, a igreja tem vida. Enquanto Jesus estiver no meio da igreja, a igreja tem vida. Escuta. Esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança. Olha o que Israel dizia: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Verso 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
verso 14, é isso? E porei em vós o meu espírito e vivoreis, e poreis na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, eu o fiz, diz o Senhor. Olhe para mim, redobra a sua atenção, por favor. O texto em que eu fiz menção, ele tem cerca de 2.600 anos. Como é que é, pregador? Eu vou repetir. O texto em que eu fiz menção, ele tem cerca de 2.600 anos. E se cumpriu há exatos 71 anos atrás. Quando? 14 de maio de 1948. Com voto Minerva de um brasileiro numa sessão extraordinária da ONU, que decidia pelo Estado independente de Israel. Vale dizer que esse voto desse político brasileiro que morreu no ano de 63, ele trouxe para a história e para a Bíblia o cumprimento de um eixo de profecias. Como assim, pregador? Deixa eu te dizer. Muitos foram os profetas que profetizaram acerca desse momento da restauração de Israel. O profeta Oséias, lá no capítulo 10, ele vai falar acerca desse mesmo assunto. O profeta Zacarias, lá no capítulo 14, vai falar acerca desse mesmo assunto. O profeta Jeremias, no capítulo 32, vai falar acerca desse mesmo assunto. O profeta Isaías, no capítulo 59, no capítulo 60, vai falar acerca desse mesmo assunto. Vale dizer que nesse momento da história, o profeta Isaías profetizou e ele viu aviões para cumprimento dessa palavra. Pregador, peraí, pega leve. Aviões têm menos de 2 séculos. O profeta Isaías profetizou há 2.700 anos atrás. Abra comigo a tua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 60. Dá uma olhadinha, porque na mesma semana em que o aleluia político brasileiro, ele votou uma grande comitiva de aviões da ONU sobrevoaram o território de Israel, a fim de demarcar áreas, a fim de demarcar terra. E quando eles estavam sobrevoando, o profeta, lá no capítulo 60, no verso 8, ele vê essas aeronaves, ele levanta a cabeça, observa o verso 8, diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas sobre as suas janelas? Há 2.700 anos atrás, o profeta viu as aeronaves sobrevoando, e enquanto estavam sobrevoando, Deus estava velando e cumprindo pela sua palavra. Eu estou tentando falar e dizer: a Bíblia é real, é verdadeira. Muito antes de Galileu Galilei afirmar que a terra era redonda e sofrer inúmeras perseguições por isso, a Bíblia diz que o profeta Isaías profetizou dizendo: Deus se assenta sobre o globo da terra. Escuta isso. Escuta isso. O pastor acabou de dizer que globo não é quadrado. Escuta isso. Eu estou falando dessas coisas. E eu estou falando dessas coisas porque, fique tranquilo, eu não vou deixar. Mas se nós deixássemos a Bíblia de lado por 2, 3, 5, 10 minutos, nós conseguiríamos provar que Deus é Deus. Porque essa geração vive diante de 3 grandes milagres, pastor. Como é que é, pregador? Deixando a Bíblia de lado, nós conseguiríamos provar que Deus é Deus. Porque essa geração, embora não queira perceber, existem 3 grandes milagres. O primeiro grande milagre chama-se Israel. Escuta! Nunca ninguém gostou de Israel. Nunca ninguém foi com a cara de Israel. Olha para a Bíblia. Amorreu, Filisteu, Eteu, Egito, Roma.
Persa, Medo-Persa, Babilônia, Assíria. Observa a história. Nunca ninguém gostou de Israel. Ah, pregador! Israel, Jerusalém foi inúmeras vezes destruída. Vou liberar aqui um dado científico, arqueológico. Existem ruínas em Israel que foram descobertas, resquícios da Jerusalém que Davi passou, a cerca de 7 metros de profundidade. Como é que é, pregador? Resquícios de ruínas a 7 metros para baixo. Resquícios de praças, de casas. O que é isso? Eu te explico. Há uma promessa sobre Israel. O inferno sabe disso. O diabo sabe disso. Israel foi inúmeras vezes destruída. Toda vez que Israel se erguia, o diabo dizia: eu vou lá e derrubo. O problema é que do outro lado estava o Todo-Poderoso dizendo: e eu levanto. Eu derrubo. E eu levanto. Muitas foram as vezes que Israel foi completamente destruída, queimada, saqueada. Mas os judeus que respiram a promessa reerguiam, levantavam em meio a escombros. Não entendeu? Guerra não mata crente. Guerra não mata crente. Tu pode estar aos cacos, tu pode estar quebrado, aos pedaços. O diabo pode estar rindo de você, dizendo: acabou, não tem mais jeito. Mas eu vim profetizar e dizer: eu sou oleiro, eu levanto de novo, eu ergo de novo. Levanta a tua cabeça, rapaz, tu vai dar a volta por cima. Deus é na tua vida. Ei, guerra não mata crente. Faz o que, pregador? Amplia a tua visão. Os teus horizontes serão levantados, a tua visão será ampliada. Deus vai te levantar de novo. Glória santa. Tem alguém rindo de você, tem alguém rindo da tua história, tem alguém zombando, mas acredite, Deus te trouxe nesta noite aqui para dizer: se Ele derruba, eu levanto. Se Ele derruba, eu levanto. Se Ele derruba, eu levanto. Observa a história. Roma, Egito, Assíria. Nunca ninguém gostou de Israel. Pastor, o senhor está falando de histórias de 2.000 anos, 3.000 anos. Vamos para o tempo moderno. Só um tal de Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. Na Rússia, um tal de Stalin matou, torturou, feriu, perseguiu todo e qualquer judeu. Na Itália, um tal de Mussolini matou, feriu, perseguiu todo e qualquer judeu. Pastor disse um tal de Hezbollah hoje persegue, mata, destrói. Mas deixa eu te chamar a atenção para 2 detalhezinhos.
primeiro-ministro de Israel escreveu uma carta no começo do ano. Sabe o que ele disse? Nosso poder bélico é falho. Nossa bateria de antimísseis falhou várias vezes. Mas a mão de Deus, mas a mão de Deus tem nos guardado. Procura no YouTube, você vai ver testemunhos de soldados israelitas, testemunhos de soldados americanos, guerra do Golfo. E eles dizem, nosso poder bélico falhou, erramos várias vezes, fomos pegos distraídos várias vezes, mas os anjos do Senhor que acampam ao redor daqueles que o temem, desceram e pelejaram em nosso favor. Segundo grande milagre está na tua mão. Bíblia. Se o diabo não gosta de crente, imagina da palavra que a condena ou que o condena. Se o diabo não gosta de crente, se o diabo não gosta de louvor, imagina a arma que Cristo venceu no deserto. Bíblia. Se um dia você tiver acesso a Roma, melhor ao Vaticano, e olhar a história da Bíblia, você vai ver que esses 27 livros do Novo Testamento chegaram hoje em nossas mãos fruto de milagre. Fogo, sangue. Alamarias. Ele é brevioia. Ele é fly. Deixa eu correr. O terceiro grande milagre que essa geração vê e não tem dimensão e não entende. Eu estou no meio dela. Chama-se igreja. Se tem uma coisa que não era para dar certo, é a tal de igreja. Como é que é, pastor? Observa. Os profetas prometeram e o menino nasceu. Mas foi saber que o menino nasceu e alguém puxou a espada dizendo, vamos matar. O menino fugiu para o Egito. Oséias capítulo 11 verso 1 diz, chamei o meu filho do Egito. Mas olha o que aconteceu. Ele ressurge na história com cerca de 12 anos. Inicia o seu ministério com cerca de 30 anos. Prega o bem, o amor, o perdão e a misericórdia. Vive a lei. Cura enfermos, alimenta famintos. Mas tem pelo menos 2 textos na Bíblia que me inquieta. O homem e o seu amor pela religião. Como, pastor? Observa. Jesus estava dentro de uma sinagoga. Viu um homem com uma mão mirrada e disse, vem para o meio. Jesus cura a mão daquele homem. Mas o verso seguinte diz assim, que os judeus intentavam matar Jesus. Olha o Evangelho de João, capítulo 5. Jesus cura um homem de 38 anos à beira de um tanque.
Mas olha o que vai dizer. E os judeus intentavam matar Jesus. Verso 39. Vós examinais as Escrituras, porque cuidai de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Escuta. Faz o bem, cura enfermos, alimenta famintos, prega o amor e como recompensa recebe uma cruz que ele leva até o Gólgota. O ferem, o matam da morte mais terrível, a morte de cruz. Mas ele prometeu que ressuscitava e ressuscitou. Prometeu que o seu espírito desceria e o seu espírito desceu. Eu às vezes bato em algumas teclas e algumas pessoas eu sei que não gostam, mas eu queria, pastor Newton, um evangelista desta geração que só prega prosperidade, pastor Ricardo, que só prega mudança financeira, pregar na primeira geração da igreja. Porque virou nosso costume nós evangelizarmos alguém com aquela velha frase: vem para a igreja que Jesus vai te abençoar. E eu fico pensando um evangelista dessa geração chegar e dizer para um judeu: vem para a igreja que Jesus vai te abençoar. E o judeu olhar para ele dizendo: abençoar é morrer apedrejado, a fio da espada, ou ser jogado na arena. Melhor ser queimado. Abençoar é viver a vida inteira nas montanhas, fugindo do opressor, do inimigo. O que é abençoar? No primeiro século da igreja, nós só tínhamos uma opção: pregar vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para te dar vida eterna. Mas escuta, o problema é que quanto mais se matava, mais a igreja crescia. O problema é que quanto mais se feria, mais a igreja crescia. O problema é que quanto mais enfiavam a espada, mais a igreja crescia. O problema é que quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Ao ponto do homem dizer: não dá certo. Nós matamos, mas a igreja cresce. Nós ferimos, mas a igreja cresce. Nós perseguimos, mas a igreja cresce. Então o homem disse: vou fingir minha conversão e vou ficar de dono da igreja. A falsa conversão de Constantino, perto do século 3. Mas o verdadeiro dono da igreja ficou na porta dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Gente, existir Israel hoje é um milagre. Existir Bíblia hoje é um milagre. E existir uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, é um milagre. Escuta. Fica tranquilo, eu estou concluindo. Mas eu preciso te lembrar. Se o desafio é entender o tempo, ter dimensão do tempo, os discípulos sabiam disso. E os discípulos, sempre que podiam, pastor Ricardo, apertavam Jesus dizendo: quando será o fim? Quando será o fim? Quando o Filho do Homem virá, pastor Ramon. Quando será o fim?
Mas Jesus, ele dá algumas orientações. Ele fala que a sua vinda será como nos dias de Noé, em que se casavam e davam-se em casamento. Ele fala de fenômenos naturais, de sinais. Mas o Evangelho de Mateus registra algo que me inquietou lendo esse texto. Ele vai dizer assim: olhai para a figueira, suas folhas e os seus ramos. Há 72 anos atrás, Israel não aparecia nem no mapa. Procura. Pede para qualquer professor de geografia procurar 100 anos atrás aonde estava Israel. Só para te lembrar, o Brasil está no mapa faz 500 anos. Um pouquinho mais. Cerca de. Israel tem 71 anos. E é a 11ª potência do mundo. Como explica isso? Deus está sobre a figueira. Deus está soprando a figueira. Deus está regando a figueira. Deus está edificando a figueira. E eu vim pregar nessa noite. E eu vim dizer, nós não podemos ter a soberba de esquecermos que nós não somos a árvore principal da história. A igreja não pode ter a soberba e acabar esquecendo que nós não somos a árvore principal da história. Nós estamos enxertados, mas a árvore principal chama-se Israel. Eu respeito a tua fé, mas Gog e Magog não é para a igreja. Eu respeito a tua fé, mas milênio não é para a igreja. Eu respeito a tua fé, mas grande tribulação não é para a igreja. Nós seremos arrancados com força da terra. Entenda de uma vez por todas, a igreja será buscada pelo Todo-Poderoso. Eu preciso dizer para alguém: 2530 anos atrás foi o tempo que Deus demorou para cumprir esta profecia. Só fazem 2000 anos que a sua voz entoou na cruz dizendo: e tudo está consumado. Nosso desafio é compreender o tempo. Nosso desafio é entender o tempo. João, num ato de desespero, ele disse: filhinhos, é já a última hora. Ele não sabia, pastor Ricardo, que a última hora iria demorar 2000 anos. Mas Jesus não poderia ter voltado no século passado. Jesus não poderia ter voltado nas décadas passadas. Jesus não poderia ter voltado há anos atrás. Por quê, pregador? Porque Ele vela pela sua palavra para quê? E Ele prometeu ao homem, lá no Pentateuco: tu, pois, dominarás sobre o céu,
sobre a terra e sobre o mar. Eu estava pregando aqui em Blumenau. Eu estava na hora do almoço num churrasco na casa do pastor. A cunhada do pastor me disse assim: essa semana eu estava na reunião de pais e mestres da escola, quando de repente roubaram o meu celular e eu não percebi. Só que tinha tanto papel na mesa, era entrega de notas, enfim, eu não percebi. Procurei o celular, não achei. Mas tinha tanto papel, comecei a arrumar, o celular não apareceu. Eu não me preocupei. Eu fui no computador na secretaria e em cerca de 5, 6 minutos eu localizei meu celular. Para minha surpresa, estava na casa da mãe de um aluno. Eram esses iPhone 10. Um amigo policial bateu lá na porta da casa da mãe do aluno e disse: ei, moço, a senhora esteve na reunião agora à tarde? Tive, pois não? Então é que nós rastreamos o celular, ele está aparecendo aqui no seu endereço. Ela deu aquela risada amarela e disse: nossa, é igual o meu Motorola, eu nem me dei conta. O que eu quero te dizer, nós vivemos numa nação ainda um pouco atrasada, não temos um satélite próprio, temos dificuldade para entender algumas tecnologias. Só para te lembrar, teu bisavô namorou por carta, teu avô namorou com ficha de telefone, seu pai namorou com celular, você nasceu conectada no Wi-Fi. Escuta, a gente tem certa dificuldade de entender que o homem já governa o céu, a terra e o mar. Daniel capítulo 12, verso 4. Nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Nós corremos o risco de investir em algo hoje que amanhã não venha a ter valor nenhum. Pergunta para qual é o jovem aí que está pensando em comprar um Play 2, ninguém. Pergunta para o jovem aí quem é que está pensando em gastar suas economias com Play 3, ninguém. Play 4, ninguém. Porque a tecnologia ela se renova. A ciência do conhecimento. Eu estou falando de alguém que profetizou há cerca de 2.600 anos. Meu amigo, quando você era criança, a carroça era novidade para você. Agora imagina 2.600 anos. Ciência do conhecimento. Bendito é o Deus que vela pela sua palavra. Com a bênção do pastor, se coloque de pé. Eu encerro essa mensagem dizendo: ouviu o que o Espírito diz à igreja. Eu encerro essa mensagem com uma única pergunta: aonde você vai estar daqui 70 anos? Aonde você vai estar daqui 70 anos? Ele é plepori. Coloca a mão sobre o ombro de alguém, por favor.
Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Le prepara shanto que le probia.